9.3.6.7 Talvez aquilo que nos tenha feito sobreviver à condição protética venha a ser a causa da nossa extinção. Esticamos em demasia a corda da prótese e hoje, cada vez maiores no mundo e mais diminuídos em nós, devemos nos indagar se a rota em que estamos é a única possível, sobretudo agora. É preciso dizer, né, que com o advento do consumidor, tal qual o concebemos, de fato, nos tornamos maiores no mundo, no sentido de que mais coisas vêm aí nos aumentar, nos trazer mais alegria, prazer, enfim, enfim, enfim. E, ao mesmo tempo, também parece bastante nítido que diminuímos em nós mesmos, né, na nossa característica de sujeitos, assim. Então, se no primeiro momento a prótese ela nos traz o elemento subjetivo, né, se o fora nos dá o dentro ao longo de uma evolução, né, num período muito grande de tempo, é preciso também dizer que ao exacerbarmos hoje a condição protética, não estamos, por conta disso, aumentando a nossa vida interior, nossa subjetividade. Não, nós estamos aumentando as nossas próteses, né? A vida interior, uma vez surgida, digamos assim, né? Ela vai ser aumentada por si mesma, né? Por meio do pensamento, por meio da reflexão, por meio da contemplação, por meio de um ato do sujeito que volta-se para si e vai se descobrindo, né? Vai se aprofundando. São coisas diversas, né? O que nós vemos é um aumento das próteses. E, como eu já falei várias vezes, não somente das posses, mas do desejo de possuir. Então, aumentaram os buracos em nós, digamos assim, aumentaram as vontades. É como, né, aqueles joguinhos de criança cheios de pecinha aí. Então é como se nós tivéssemos várias aberturas para fora para termos, né, para termos em demasia, ainda que não tenhamos. 9.6. A noção de uso, simplesmente, é um estágio adiante. Embora nossos ancestrais tenham usado, e alguns animais também pareçam usar, o que caracterizaria o uso como algo que ficou lá atrás, considero o uso como fundamental para um verdadeiro progresso, da maneira como o tratarei, né? É que aqui me refiro a um uso mais sofisticado, não um uso que remeta a descarte. Já falei um pouco disso, acho que no vídeo anterior, se não me engano. Como também talvez tenha sido o uso dos nossos ancestrais, de alguns chimpanzés, por exemplo. E também esse descarte louco da nossa sociedade. Né? Mas me remeto a um uso que diz respeito a domínio. Mas dominar não é destruir, mas sim cuidar da vida, do mundo, cuidar de nós, cuidar-me, cuidar do outro. Né? Então, é uma noção de uso, noção de que as coisas são, estão aí, são passageiras, né? E existem apenas dessa forma, né? Elas não me aumentam de fato. É preciso ter isso bastante claro, né? Seja da forma como for, não precisa ter isso claro por meio do que eu estou dizendo, né? Mas me parece que é necessário ter essa noção de um uso mais sofisticado, até para que nos mostre a importância de sermos senhores das coisas. Né? 9.15 não é a cultura que nos separa do animal. Cuidado com o termo separa, né? Mas a posse como prótese. Então, diversos estudos de primatólogos nos demonstram, nos fazem pensar que cultura não seria algo restrito ao mundo humano. Né? Eu não vou aqui discutir cultura porque eu acho que seria uma outra abertura paralela, né? Mas o que eu quero destacar é que, para nós, né, o que, entre aspas, nos separa do animal, ou nos torna um animal diferenciado, é a posse.
E a posse vai gerar, inclusive, ao meu ver, né, a nossa cultura. Que inclusive é o que eu vou dizer no aforismo seguinte, 9.19, a cultura humana advém da posse como prótese, não confundir, portanto, uma com outra. 10.4, com a ação, a nossa ação ao longo do tempo, né, principalmente essa ação protética, não construímos apenas a percepção, mas também a despercepção. Construímos o percebido e o despercebido, o presente e o ausente, o objeto como coisa à parte, como coisa em mim. E em mim não apenas como fenômeno, mas como minha parte. É como se eu concebesse que aquilo que possuo fosse minha parte, embora não o seja de fato. Contudo, nos tornamos os piores escravos, os que não apenas não percebem as correntes, mas que também se acostumam a elas e as mantêm ainda que delas sejam libertados. Falta-nos uma insurreição maior que nos ensine a amar mais o quilombo do que a senzala. Aqui tem alguns aforismos atrás aqui em que eu cito o Piaget. Acho que quem tiver interesse nessa reflexão, que eu vou falar um pouco da ação aqui também, quem tiver interesse, né, fica convidado a entrar nesse livro, que é, na verdade, no fundo, é o objetivo desses vídeos, né? Eu já falei assim, eu não é o fazer vídeos, né? Assim, é uma coisa assim hoje tão, enfim, comum, né? Mas é tentar fazer uma ponte, né? Para trazer para o livro, né? Para a reflexão. Inclusive, eu já mencionei, ainda que a pessoa destruísse o livro, mas que isso lhe servisse de alguma forma como um convite para um crescimento, né? Aqui é como se eu criasse o substantivo de despercepção, né? Ato de desperceber, maneira como em geral mantemos oculto algo agregado, junto ou próximo a nós. Comportamento que surgiu e por vezes surge de opções humanas, mas que também passou a tornar-se não opcional. Diz respeito ao artifício que naturalizou-se ou outra coisa, conceito aberto. O 10.7. Aqueles que pretendem extrair a subjetividade do homem e transferi-la, por exemplo, para um computador, não percebem que a subjetividade humana nunca esteve, ao menos não totalmente, dentro do homem. Isto seja, não percebem que ela sempre esteve fora, que ela foi feita externamente. Então aqui é uma outra discussão também, não sei se eu vou falar isso nos vídeos, mas existem, né, intuitos, pesquisas, enfim, desejos, né, de extrair a subjetividade humana e transferi-la, por exemplo, para um computador, né? Enfim. Mas aí eu reflito que a nossa subjetividade ela é feita, é um, ao meu ver, é um fenômeno que acontece, que aconteceu na nossa história de fora para dentro. É claro que hoje, claro, nós já nascemos do modo diferente, né? A subjetividade já faz parte, mas eu estou falando de todo esse percurso de construção, de nossa construção enquanto sujeitos, tal qual somos. 10.11 A tendência humana é deslocar-se cada vez mais no sentido da posse, e é até mesmo uma espécie de ordem estatal, né? Que um cidadão deva ter poder de compra para que a economia esteja sempre aquecida. Mas não se pensa que, de fato, o que nos caberia fazer é perscrutar a própria consciência e observar se precisamos realmente de tanto para existir e sobreviver. Ao nosso redor entulham-se aparelhos, aparelhos para aparelhos, máquinas para máquinas, escravos de escravos, enquanto nossa subjetividade se atrofia e se esconde em algum canto obscuro e frio do universo chamado eu. Universo, ora essa, alheio. Então, esse deslocamento, né, que é
parece cada vez mais acentuado, né? Então, cada vez mais nos deslocamos no sentido da posse. E, né, e se você não comprar, não ficar possuindo cada vez mais, a economia não vai estar aquecida. Mas é porque é essa economia protética, percebe? Eu também não vou discutir economia, né? De repente seria um outro estudo à parte, abrir uma outra estrada aí e seguir nessa direção, levando em conta essas reflexões. Mas o que eu quero dizer é assim, que claro, com esta economia protética, é necessário é necessária a compra excessiva, né? Para que, para que haja o crescimento, né? Mas nós não nos perguntamos como seria o mundo se houvesse de fato um crescimento maior do ser humano, né? Então é uma coisa para se pensar que não é a única rota possível. De repente nós seríamos capazes sim de dar um passo ao lado e imaginar outros caminhos, né? E não por isso viver com menos qualidade. Pelo contrário, talvez vivêssemos muito melhores, né? Com muito mais condições de vida com qualidade para muito mais gente, né? Então, o 10.12.0.2, uma pequena pausa, quase um resumo, falo de sobrevivência humana por meio da posse, de um conhecimento advindo do ter, que o conhecer por meio de objetos nos fez assim, nos deu um ser, né? O fora nos deu um dentro, deu-nos símbolos, linguagens, não obstante ter também permanecido e se ampliado o silêncio. 10.12.1.8, nossa resposta à sobrevivência foi a formação de uma inteligência, de um dentro, né, como aqui se diz, por meio de objetos, por meio de um fora. 11.1.1, psi, aquela letra que eu menciono no começo. É preciso fazer a distinção entre ser sujeito e estar sujeitado às coisas. 11.1.1.1, Thomas Nagel, em A Última Palavra, diz que a ideia de razão surge do intento de se distinguir o subjetivo do objetivo. Por certo, sua análise, né, no geral, é diversa da minha, mas o que me cabe destacar é que essa distinção deve ser uma espécie de guia para a empreitada filosófica, esteja ou não tal empreitada em busca da razão. 11.2, para Bauman, o fato de sedutar o mundo exterior de um valor instrumental e nada mais é um atributo de nossa vida líquida. De algum modo, a vida nunca foi, então, totalmente sólida. 11.6.1, a prótese, tal como a entendo, surgiu como resposta a necessidades físicas, fisiológicas, etc. Mas desenvolveu-se com o desejo, com a ânsia de poder crescer, de modo que hoje o objeto, mais do que nos fazer sobreviver, o que talvez fosse o grande objetivo no início, né, nos faz crescer, nos faz parecer maiores para os outros e para nós, que é um pouco do que eu falo no vídeo anterior, né? 11.7. Disse o Eclesiastes que tudo é vaidade. Sim, mas caberia também dizer que tudo é prótese. E se isto tivesse sido dito naquela época, eu acrescentaria que jamais foi dito algo mais atual, mais moderno. Aqui é uma pequena brincadeira. 11.8. Schopenhauer, ao referir-se aos estoicos, diz que eles perceberam que o sofrimento não surge de não se ter algo, mas do desejo de querer ter e não ter. O desejo, portanto, como fonte profunda de dor. O desejo de ter, de crescer por fora, por meio do que não se é. Valeria a pena, com certeza, fazer milhares de vídeos sobre os estoicos, né? Porque essa reflexão que o Schopenhauer traz, né, dos estoicos, do surgimento do nosso sofrimento, do desejo de querer ter e não ter, é de se perguntar muitas vezes sobre esse sofrimento, né? Porque, claro, uma coisa é o sofrimento por você querer ter comida, né,
como eu já falei, básicas, mínimas para nossa dignidade humana no todo, né? Porque não existe dignidade humana enquanto um humano ainda não estiver atendido, né, satisfatoriamente. Então, uma coisa é esse sofrimento, outra coisa é o sofrimento que existe na pessoa porque ela viu o conhecido que foi para a praia e postou fotos e aí ela sofre. O outro comprou o carro que ele queria, né? E esse que queria sofre, né? Então são considerações assim para a gente levantar, né? 11.9.7 Vivemos em uma civilização doente, sim. Decadente, sim. O que tantas vezes já disseram. De modo que muitas vezes é hilário reportar-se apenas a um indivíduo e convocá-lo a uma ação, à ética, né? Motivo pelo qual minha proposta, que não precisa ter esse nome, né? Meu convite, minha sugestão, enfim, né? É a um só tempo individual e civilizacional. Mudar os objetivos do homem, né? Mudar os meus objetivos, questionar primeiro de tudo os meus objetivos, né? E mudar as metas sociais, pois não se pode afirmar que tudo está posto e que é impossível agir neste mundo e ser um sujeito, um indivíduo que se destina. É claro, né? Muito difícil, né? Um indivíduo, seja quem for, fazer uma grande mudança, exceto grandes indivíduos, né? Como tivemos na história humana e ainda temos, né? Pessoas assim que são realmente capazes de construir mudanças significativas na sociedade. Mas, do modo geral, individualmente é muito difícil, né? Então, é de se perguntar a respeito das nossas metas individuais, né? Os meus desejos, né? Os meus desejos contam quem eu sou, né? E essa pergunta, né, que talvez fosse interessante ser feita pela maioria das pessoas, ela nos ajuda a entender o estado do mundo, né? Os meus desejos protéticos, eles contam muito a história do que está acontecendo, né? 11.10 A primeira e talvez maior tarefa da filosofia para Sartre, em O Ser e o Nada, é separar a consciência dos objetos do mundo, o que significa que o mundo deixa de ser um fantasma em nossa representação e passa a estar lá em seu lugar. Assim, né, para Sartre, não é possível construir uma ideia de objeto se não o distinguirmos previamente do que se tornou nossa consciência. E separar a consciência do que se conhece, separar o sujeito do objeto, é o que aqui nesta modesta obra se faz com as reflexões a respeito da nossa condição protética. Então, é uma reflexão acerca do que sou eu e do que é o mundo, né? E essa reflexão, ela me parece bastante pertinente por conta das implicações, né? Às vezes, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É que quando eu não consigo distinguir o que sou eu e o que são minhas próteses, eu, primeiro de tudo, começo a confundir, né? Me confundo com as próteses e passo a sofrer quando não posso mantê-las, né? E passo a sofrer quando as perco, um sofrimento excessivo. Um exemplo bem comum que aconteceu e se repetiu muito durante a pandemia, né, do Covid-19 são as notícias, né, que todos vimos de pessoas que foram, por exemplo, para a praia, né, em momentos em que ir para a praia significava uma chance muito grande de proliferação do coronavírus. Então, olha a dificuldade que a pessoa tem de se libertar dessas próteses, a prótese de ir para a praia, né, a prótese da diversão. Então, por conta dessa dificuldade, às vezes ela trouxe a morte. É dizer dessa forma que a prótese importa muito mais do que a vida, né? Porque a pessoa ela está valorizando tanto as suas próteses, né? O ir, o divertir-se, o festejar, que isso tem um valor muito superior ao valor da vida de quem às vezes está perto, né? Que às vezes ficou uma pessoa talvez mais vulnerável, mas também da sua própria vida, porque, né?
pode colocar-se em risco, né? Então é uma coisa de se perguntar, assim, a filosofia da prótese ela não é uma coisa no ar, né? Um balão que você fica olhando e dizendo, não, isso não tem nada a ver com a minha vida. É uma coisa que, como ela surge da observação da vida, né? Não é uma coisa que eu crio, né? É uma coisa que eu observo. Então é claro que é pertinente fazer esse tipo de indagação. Ora, se é tão difícil perceber minhas próteses e é tão difícil me separar delas, né? Então aí as consequências. Então a pessoa hoje, ela, não, ela se diz às vezes tão forte, né? Fala tanto em liberdade, né? E cita lá aquela frase da Clarice Lispector, né? Liberdade é pouco, né? Mas sem nunca ter lido o livro, mas enfim. E se dizendo tão forte, não é capaz de libertar-se das suas próteses, né? E sofre quando uma prótese é arrancada, como se fosse arrancada uma parte de si mesmo. Então, as afecções da prótese, na sua inconveniência, nos trazem essa provocação, né? Esse desafio. Né? 11.14, a relação humana com as coisas foi em geral uma relação de falsidade. Eu falei um pouco disso no vídeo anterior. Os filósofos muitas vezes não notaram este que talvez possa ser considerado um erro. Os idealistas consideraram o mundo um mero reflexo, um fenômeno. Né? Os realistas consideraram a dureza do mundo, mas não acusaram, não perceberam que este mundo duro é usado para aumentar o sujeito que é inaumentável. Então, falta esta cisão sujeito-objeto ser feita na perspectiva de que, assim como o meu amor por um objeto não o aumenta, sujeito que se coloca no objeto, tampouco um objeto poderá me aumentar realmente. Então, esse sofrimento da pessoa que não está indo para a praia é um sofrimento porque ela não sabe que, de fato, ela a praia não é uma continuação dela, mas ela não se vê sem ir para a praia. Né? Ela não consegue se enxergar sem algum divertimento, por exemplo. Né? A subjetividade não faz crescer a objetividade, e esta não pode, de modo algum, aumentar aquela outra, a não ser na ilusão. É preciso, portanto, ao meu ver, né, separar o que de ilusório houve na história humana, o que se construiu sobre este devaneio. 11.16 Pensar o poder na perspectiva da prótese é pensar que a confiança humana está nas armas, nas bombas, ou seja, naquilo que faz o anão se sentir gigante, naquilo que faz o fraco acreditar que a força está nele mesmo, e não nas ferramentas que carrega. 11.17 Quanto maior o poder, maior a ilusão do poder. 11.19 É curioso notar que o poder que conquistamos foi justamente o que nos tornou os homens impotentes que hoje somos. Deixa eu ver onde está o próximo que eu marquei aqui. Qualquer coisa eu já faço um comentário. Deixa eu ler mais um aforismo aqui, tá? 13.0 Em artigo intitulado Genes, Seleção Natural e Comportamento Humano. A mente adaptada da psicologia evolucionista, de Ricardo Weisbord e Felipe Cavalcante da Silva Porto, um livro excelente chamado Filosofia da Biologia, organizado por Paulo Abrantes. Existe uma reflexão sobre o módulo da inteligência técnica que teria aparecido, né, de acordo com algumas evidências arqueológicas, entre os Homo habilis por volta de 2 milhões de anos. Então quer me parecer uma espécie de validação do que digo, não que eu fique à espera de confirmações científicas, né, como eu já falei. Não tenho lá dotes arqueológicos, quiçá nenhum dote, né? Mas creio que até aí os hominídeos eram predominantemente carregadores, e mais que isso, possuidores, detentores de coisas. Pergunto-me quanto tempo durou o processo de valoração de um objeto para o Homo,
quanto deve ter sido custoso valorar ou perceber que algo de algum modo valia, né? Essa construção do valor que foi tão lenta na nossa história, né? Então, para fechar aqui, eu queria só colocar que acho que alguns aforismos meio que sintetizariam o livro inteiro, de certa forma, né? Então, eu vou repetir esse 11.19, que é curioso notar que o poder que conquistamos foi justamente o que nos tornou os homens impotentes que hoje somos. Então, é de se perguntar muito sobre a nossa impotência e perguntar se ela não vem justamente dessa nossa forma, ao longo de tantos anos, de buscar o poder. Né? Buscando o poder fora de nós, nos tornamos impotentes, cada vez mais impotentes. E confiando cada vez mais nas coisas, desconfiamos cada vez mais de nós mesmos. Tá? Então, é um raciocínio assim que espiralado, né, vai nos trazendo apontamentos sobre o nosso estado atual. Né? Não significa, eu sempre falo isso, que disso se deduza, se extraia uma receita. Né? Ah, então você tem que fazer isso. Então, não. Mas a própria reflexão, ao nos ampliar, ao nos posicionar de um modo um pouco diferente, né? Ao nos mostrar com talvez mais clareza, com mais nitidez a quantidade de próteses em nós, em nossa vida, ela também nos abre outras reflexões sobre a nossa responsabilidade, né? Como quando eu falei, por exemplo, das próteses aí, que as pessoas não estão conseguindo se desvincular delas no momento como de pandemia, né? Em que fica nítido o quanto, para algumas pessoas, infelizmente para muitas pessoas, suas próteses são muito mais importantes do que a sua própria vida e, com certeza, muito mais importantes do que a vida das outras pessoas. Então, refletir sobre a prótese sempre vai ser refletir sobre a vida também, né? Não existe uma separação.